Queridos alunos, vamos continuar nossa aula de heresiologia. E se você ainda não é aluno do curso Kairos, você pode fazer parte dessa turma que vem estudando as escrituras, aprendendo sobre algumas matérias da teologia para acrescentar aí no conhecimento bíblico, saber interpretar melhor as escrituras, conhecer as matérias, fundamentais da teologia. Então, se você não é aluno ainda, é só entrar em contato conosco e fazer parte dessa família. Bom, seguindo aqui a aula passada, nós falamos sobre a questão algumas doutrinas da CCB. Falamos sobre a introdução à Igreja Cristã do Brasil e falamos também sobre algumas doutrinas errôneas, que são ensinadas pela CCB. E nós paramos na orações de joelhos, que a CCB ela ensina que não se pode orar de outra forma a não ser de joelho. Ou seja, Deus não recebe oração em pé, não recebe oração deitado, não recebe oração de quem está sentado. A única forma de Deus receber a tua oração é de joelho. Essa é a ideologia deturpada da CCB. Mais uma, Como mais uma interpretação de texto errada, eles vão afirmar que a oração só se pode ser feita de joelhos. E qual é o texto que eles vão se basear para isso? Eles vão se basear em Mateus capítulo 6 e o versículo 5, e eles vão se basear em Filipenses capítulo 2 e o versículo 10. Vamos aqui para Mateus. Vamos para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e o versículo 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha aí, esse texto isolado, este versículo isolado, eles vão dizer que é a base para que não se possa orar numa outra posição a não ser a posição de joelhos. Só que a gente sabe que o contexto aqui é totalmente diferente. Jesus está falando sobre a questão hipócrita dos fariseus, e ele vai deixar claro que a intenção é que é mais válida do que a posição feita aí pelos fariseus. E ele vai dizer: e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. A intenção desses homens era que as pessoas o vissem orando, jejuando, Então, você vai perceber que o contexto é totalmente diferente do que a CCB está tentando passar. O outro texto é Filipenses 2:10, mais uma interpretação errada, Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 10, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Perceba como eles deturpam a interpretação bíblica. Esse versículo trata-se do final de tudo, Esse versículo, mais uma vez, eles estão interpretando de forma errada. Porque aqui está falando quando todos reconhecerem Jesus. E aí todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus é o Salvador. Porém, eles vão deturpar para justificar essa ideia de que a única forma que eles têm de orar, a única forma correta de se orar, é de joelho. Porém, não há base bíblica, ainda que eles usem versículos bíblicos de forma errada. Então vamos lá. Se a única forma de orar seria de joelhos, então complicou para Jesus também. Por quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17,
antes da gente analisar aqui a Jesus orando, a gente vai para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17 diz assim: Orai sem cessar. Vamos lá. Uma pergunta aqui para CCB. Se a única forma de orar é de joelho, e a Bíblia manda a gente orar sem cessar, significa que você tem que andar 24 horas de joelho? Se o texto está dizendo orar sem cessar, e você só pode orar de joelho, como explicar o versículo 17 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses? Orai sem cessar. Se a gente tem que estar em constante oração, e essa oração tem que ser sempre de joelho, então significa que alguém que for orar no ônibus vai ter que dobrar o joelho no ônibus e a viagem toda de joelho orando. Se você for orar, se você estiver tomando banho e quiser ligar a sua mente, o seu coração com Deus, você precisa dobrar o joelho se tiver espaço, né? Porque o texto bíblico está dizendo orai sem cessar. E aí a doutrina da CCB é que só se pode orar de joelho. Então, se eu tenho que orar sem cessar e tenho que só orar de joelho, como fica esse versículo? Gente, eu tô rindo porque é muito engraçado como muitas pessoas conseguem ser levadas por doutrinas mentirosas de forma tão... eles conseguem de forma tão simples. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, porque crer em umas doutrinas como essas é falta de leitura bíblica. Porque se você conhece as Escrituras, se você mergulha nas Escrituras, você não cai numa doutrina errada como essa. Outra coisa, João capítulo 11, essa aqui é maravilhosa, porque se a única forma de orar é de joelhos, se só se pode orar de joelhos, então Jesus tem que aprender a orar. Porque em João, no capítulo 11, e o versículo 41, tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. Bom, segundo a CCB, só se pode orar de joelhos. Então Jesus precisa aprender a orar. Porque Jesus orou de frente ao túmulo de Lázaro e Deus o atendeu. Deus o atendeu. Como fica? Então Jesus não sabia orar? E tem mais, não ficou por aí. Lucas 23, se a gente for para Lucas 23 e o versículo 34, olha o que diz a Bíblia. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo os seus vestidos, lançaram sorte. Bom, Jesus orou em pé de frente ao túmulo de Lázaro. Jesus orou na cruz. Jesus orou na cruz, quando estava crucificado. E vocês sabem que cruz significa algo muito sujo, muito pejorativo para aquele povo, dentro daquele contexto. Então, se eu só posso orar de joelhos, como explicar esses versículos que nós estamos lendo aqui? Como explicar esses versículos que estão sendo citados aqui? Esse aqui, Jesus está orando na cruz. Então, ou a CCB está correta ou Jesus está correto. Qual dos dois estão corretos? Então, para mostrar a mentira e a heresia pregada pela CCB. Sem contar, no período veterotestamentário, nós vamos ver 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 5, nós vamos ver: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, e ele lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou. Ezequias orou deitado. Ezequias orou deitado. Então, gente,
vemos a incongruência entre o que a CCB diz e o que a Bíblia diz. O que a CCB interpreta das Escrituras e a própria Bíblia, ela interpreta ela própria. Quem afirma a Bíblia é a Bíblia. Isso é uma regra da hermenêutica. A Bíblia confirma a própria Bíblia. E nós temos inúmeros textos de pessoas fazendo orações em pé, deitada, amarrada, crucificado, como Jesus orou crucificado. Jonas orou dentro do ventre do peixe e Deus não atendeu. Você vai ver isso em Jonas capítulo 2. Orou dentro do peixe, né, do Ketos, não é uma baleia, dentro de peixe, peixe mesmo, certo? Então você tem também o publicano, né, que em Lucas capítulo 18, versículo 13 e 14, orou em pé e foi recebido a sua oração. Então, gente, não tem como essa doutrina, essa heresia da CCB se sustentar, certo? Então fica claro a refutação dessa parte da oração só de joelho. Ah, então quer dizer que não se pode orar de joelho? Não, você pode orar da forma que você puder, você ora. Se for de joelho, ora de joelho, Deus recebe. O que Deus se importa na hora da oração é que o seu coração esteja prostrado. Tem gente que está de joelho, mas o seu coração não está prostrado. Tem gente que está em pé no ônibus, segurando ali, indo para casa, ou indo para o trabalho, mas o seu coração está orando a Deus e Deus responde. Então, refutamos a oração só de joelhos da CCB. Outra doutrina errada da CCB é o ósculo santo. Isso é levado como doutrina na CCB. Isso era um costume da época, gente. Essa questão de dar um beijo, né? Isso era um costume da época, de rolar Romanos capítulo 16, certo? É uma coisa que eu digo sempre, que o texto bíblico tem que ser interpretado de acordo com a raiz cultural, exegética, linguística ali, né? Saber interpretar dentro do seu contexto cultural, né? Temporal, olhar a questão dos originais, para poder entender, certo? Então você tem aí Romanos, a carta mais teológica do apóstolo Paulo, capítulo 16 e o versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E aí, isso aí torna-se a base para eles dizerem que só se pode ali defender a questão do ósculo santo. E eles vão usar Romanos 16. Mas como eu estou falando aqui para vocês, é uma questão cultural da época. Era normal isso, tá? E se fosse para seguir esse padrão, gente, do ósculo santo, naquele período, os crentes, os cristãos, eles não faziam isso só na hora do culto. Isso era feito todo momento na rua. Então, se a CCB quer seguir essa cultura da época, não pode executar isso só dentro da igreja. Todas as vezes que se vê na rua, tem que dar um beijinho, né? Tem que chegar ali e executar esse ósculo santo. Não pode ser isolado só dentro da igreja. Não é para seguir o contexto cultural todo, porque isso aqui trata-se apenas de uma cultura da época, certo? Até porque, gente, a gente vive dentro de um contexto totalmente diferente. E a Bíblia manda a gente ser vigilante, né, ser cuidadoso. E hoje em dia não cairia bem, né? Não cairia bem, certo? Então nós estamos falando de uma doutrina bíblica que a gente não faz. Nós estamos falando de algo cultural da época dos romanos, né? Dentro do padrão da carta, da epístola da carta que Paulo está direcionando aos romanos. E a gente precisa tomar esse cuidado quando analisamos alguns comportamentos culturais, certo? Então, essa questão do ósculo santo é refutada, esse texto base deles, porque é apenas uma questão cultural, certo? E se é para se continuar, tem que se fazer isso todas as vezes que se encontrarem na rua, não só no culto. Vamos para Atos 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20,
do versículo 37, Atos 20, 37 diz assim: E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Aqui não está falando de culto. Aqui não está falando de culto. Então, é para seguir a questão cultural? Tem que seguir por completo. Todas as vezes que se encontrar, em qualquer lugar que seja, ósculo santo. Certo? Então, mais uma vez, é caso de uma má interpretação das Escrituras. Certo? Mais uma doutrina da CCB que nós vamos refutar é a saudação da CCB. Eles vão dizer que a única saudação da CCB é a saudação usada por eles, que é a paz de Deus, irmão. E aí eles respondem, amém. Eles vão dizer que essa é a única forma de saudar o outro. Que as outras igrejas que fazem a paz do Senhor, graça e paz, estão errados. E que a única forma de saudar é paz de Deus, irmão. E qual é a base para isso? Por que eles vão dizer que só é assim que se deve saudar? Porque eles vão dizer que a paz do Senhor não pode ser dita, não pode ser uma saudação, porque existem vários senhores. E aí, se você perguntar a paz do Senhor, e aí a pessoa vai dizer qual Senhor? Porque são vários. Tem vários senhores. Você percebe que é algo até infantil. É irrisório você... É complicado, porque isso foge da lógica, gente. Isso foge da lógica. Eles vão dizer que não falam a paz do Senhor, porque existem vários senhores, né? E aí, eles até chamam os outros não, né? Eles chamam os crentes de outras igrejas, os cristãos, de primos, né? De primos. Só que aí, gente, 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 5 a 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, então essa questão de paz de Deus também está errado, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Então, se a forma certa é paz de Deus, existem vários deuses. E claro que quando Paulo está dizendo que existem vários deuses, ele não está dizendo que existe de fato outros deuses. Ele está falando aqui que existem pessoas que se consideram deuses. Existem pessoas que cultuam espíritos malignos e que as pessoas chamam de Deus. Mas o único Deus existente e poderoso é Jeová. Não há outro. Mas existem pessoas que se consideram deuses, imperadores se consideraram deuses, isso não faz deles deuses, mas não poderia ser usado paz de Deus. Então você percebe que é algo tão... Paulo desmonta essa heresia nesse versículo aqui, 5 e 6 do capítulo 8 de 1 Coríntios. Paulo simplesmente apaga essa doutrina. É muito simples, tá? Então, mais uma doutrina da CCB desfeita pela Bíblia Sagrada. Uma outra doutrina errônea é a pregação fora da igreja. Eles não evangelizam. Eles não saem para evangelizar. Por quê? Na cabeça deles, o pecador é que tem que procurar a igreja. O pecador precisa de salvação, então é ele que tem que ir procurar a igreja. E aí, gente, isso é muito... mais uma interpretação errada. Eles vão usar Mateus 7, 6. Eles vão usar quando Jesus fala, não dê pérola aos porcos. E isso é uma vergonha. Por quê? Eles usam Mateus 7, 6 como base e Mateus 12, 18 e 21 como base. E é mais uma vez uma má interpretação. Por quê? Mateus 16, 15 já vai deixar claro. Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha como as doutrinas deles não têm lógica, fundamento, não tem base bíblica ainda que use a Bíblia. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a
toda criatura. E o que é interessante é que Jesus enviou os discípulos para pregar em algumas cidades. Jesus estava errado também? Perceba que a doutrina dessas seitas vão de encontro ao que Jesus ensina. E como pode eles usarem a palavra e dizer que servem a Deus, que servem a Jesus, se eles vão de encontro às suas próprias ordenâncias? Se eles quebram os princípios da Bíblia? É uma incongruência, é água e óleo. Então, o próprio Jesus manda pregar. Então, eles estão totalmente errados. E os outros textos sobre essa questão da pregação do Evangelho, vocês vão encontrar em Atos 8, capítulo 8, versículo 1 e 6, Atos 16, do versículo 25 ao versículo 34, Atos 17, do versículo 22 a 31, Atos 1, do versículo 8, Atos 1, versículo 8, Romanos 1, versículo 14 e 15, e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Algumas coisas que distanciam a CCB de nós, eu deixei aqui para vocês, algumas coisas que distanciam, né, algumas peculiaridades da CCB que distanciam de uma igreja evangélica, tá? Isso aí é só para vocês, para a gente fechar a aula da CCB. Então, primeiro, a ceia do Senhor é celebrada anualmente com um só pão, partido com a mão, e também com um só cálice, enterrando as sobras posteriormente. Ainda tem igrejas aí históricas que praticam essas coisas, tá? Depois que sobrou, não pode comer. Tem que enterrar. E, gente, pelo amor de Deus, essa história de, porque tem que enterrar o pão da ceia, não é bíblico. Não adianta. Eu aprendi assim, de fulano, tá errado. Quem me ensinou, tá errado. Você, ainda que seja uma autoridade, e tem até um pastor aí que eu até admiro, né, a história dele, é pastor de uma grande igreja, de uma igreja abençoada. Porém, existe a parte dogmática, gente, que tenta sobressair. As pessoas tentam, esses líderes tentam pegar os dogmas da igreja e fazer que nem a igreja católica. São muito parecidos com o católico. São palavras papais. Eu aprendi de fulano de tal assim, de Beltrano de tal assim. Eu aprendi o quê? As escrituras? Não. Aprendi alguns dogmas que tem que ser feito assim, e é assim, e não é desse jeito. A Bíblia está acima das suas leis, está acima dos seus dogmas, está acima dos seus estatutos. A Bíblia está acima de qualquer estatuto. A Bíblia é a Bíblia. O resto tudo é revista Veja. Então, eles fazem isso, né? A transubstanciação de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Segundo, a rejeição da certeza de salvação. João 5, 24. Há uma espécie de bancos separados para os que pecaram, chamado Banco dos Pecadores. Olha aí, gente, que coisa interessante. Cerimônias fúnebres são proibidas no templo, não pode, tá? Adotam a doutrina não bíblica do sono da alma, no intervalo entre a morte e a ressurreição, certo? Então, é mais uma heresia da CCB. Proíbe mulheres de pregar na CCB, ensinando que Deus lhe vetou este privilégio. E eles vão usar Atos 18, 24 e 26. Separam os homens das mulheres no templo, a partir da entrada, proíbem fotografia nos momentos de culto. Até aí, até que é legal, né, que hoje em dia as pessoas se concentram mais em filmar e tirar foto do que no culto, né? Acho que isso aí está até passando um pouco dos limites. É por isso também que nós não vivenciamos um verdadeiro avivamento, né? Primeiro porque nossos púlpitos estão vomitando tanta coisa, menos palavra. São códigos, são chaves, são jargões institucionais, são tanta coisa, e a Bíblia está em falta. Em muitos, o pessoal chama de altar, né? Aquela parte mais alta ali da igreja, mas altar na nova aliança é coração, tá? Altar é coração, aquela parte mais alta da igreja só é a parte mais alta da igreja, não é altar, certo? Não me vem com misticismo não, que não cola. Então vamos lá. Então eles fazem
Tudo isso que diferenciam eles de uma igreja de fato evangélica. Não possui livros didáticos ou de qualquer espécie, salvo um livro que contém a história e as doutrinas da CCB. Negam o estudo bíblico. Conclusão: oramos para que Deus aumente o entendimento de seus membros ao procurarem a palavra de Deus, que o orgulho carnal caiam por terra e tenham comunhão com outros crentes como sendo irmãos e não primos. Na verdade, eles precisam aceitar Jesus, certo? Nós estamos trabalhando aqui dentro de um livro fenomenal que eu falei para vocês aí no início. E Deus abençoe a todos. Vamos agora iniciar mais uma seita, já que nós estamos tratando de heresiologia. Vamos finalizar a nossa aula da CCB, certo? Então nós finalizamos agora a CCB e vamos iniciar agora mais uma seita. E nós vamos iniciar a maçonaria, certo? Muita gente aí já conhece e nós vamos fazer isso. Nós vamos iniciar a maçonaria, o estudo sobre a maçonaria. Tranquilo? Deus abençoe sua vida e não se esqueça de se inscrever aqui também no nosso canal, certo? Deixar seu like, seu comentário. Eu discordo, eu concordo, concorda, sem corda. Comente aí, os vídeos estão abertos agora, era só por link, mas a gente deixou aí livre para outras pessoas estudarem. E se quiserem se tornarem alunos, é só entrar em contato conosco, tá bom? Deus te abençoe. Essa foi mais uma aula de heresiologia e até a próxima aula. Deus te abençoe.